Bom, nós vamos receber o nosso querido amigo, pastor Mauro Rezende, conhecido por nós como Maurinho, pastor Maurinho. O Maurinho já é amigo dessa igreja, amigo nosso, meu amigo particular, já tem uns mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Desde que a gente nasceu na maternidade, a gente se encontrou, porque não tem muito tempo, né, Maurinho? Não dá para também. 23 anos que a gente nasceu. Maurinho é pastor, ministro de louvor, compositor, escritor, é um líder nato e um formador de líderes. Trabalha com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento de líderes, com desenvolvimento de empreendedorismo. É alguém que buscou conhecimento para além do seu tempo, desde muito tempo, vem buscando aprimoramento na área da liderança. Trabalhou como coach de times de futebol lá em Goiânia, no Anápolis, no Vila Nova, né? E foi atleta também, né? Foi não, né? Atleta, jogador de futebol, treinou Ronaldinho aí, já é brincadeira. E, acima de tudo, é uma pessoa que a gente tem muito carinho, né? Carinho muito especial, tem a nossa linguagem, conhece, né, esta comunidade já. Claro que ele está chegando aqui, está vendo muita gente nova, e ele vem nos abençoar com a sua vida, com o seu ministério, com aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Então, vamos recebê-lo com alegria. A casa é sua. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Que privilégio poder estar aqui com vocês numa comunidade tão rica, tão abençoada, tão linda, né? Poder novamente estar aqui com os irmãos, alguns conhecidos, outros não tão conhecidos e outros que eram desconhecidos e passam a ser conhecidos agora, né? Gente de muito tempo, que a gente vai lembrando de situações, vai buscando no HD informações e lembrando, naquela época a gente fez isso, tal, né, Nico? Então, a gente tem nós temos muitas riquezas, porque a maior riqueza que nós podemos ter é a riqueza de fazer amigos. Depois, no mundo moderno, depois da Bíblia, o livro no Ocidente mais vendido é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Estar com vocês aqui para mim é um privilégio, porque eu sei que esse território aqui é um território que pouca gente pisa. Eu sei exatamente como funciona o pastor de vocês, como que ele é, né, exigente, né, ao mesmo tempo de muito conhecimento, e ele não gostaria de trazer ninguém aqui que ele não filtrasse antes, não admirasse antes e tudo. Então, por todo esse respeito, para mim é um privilégio estar com vocês, pela vida do Ivaldo, pela vida da pastora Joelma, né, por cada um de vocês, porque eu sei que é uma comunidade séria, né, uma comunidade que guarda o coração mesmo para pegar as coisas puras do Senhor, um povo que, né, não está atrás de modismos, nem de realidades que não sejam realidades bíblicas. Então eu vim aqui com muito temor, com muito tremor, né, com muita simplicidade, trazer mensagens do céu para nós, né, recados de Deus, né, transmitir coisas que a palavra nos ensina, e também abrir o nosso entendimento para aquilo que Deus quer que a gente avance, cresça. Então, quero agradecer, pastor Ivaldo, pastor Joel, por estar aqui com vocês, estar, né, nesse território aqui tão vigiado e bem vigiado, e é importante que se diga isso. Agradecê-los também, porque você me mandou uma mensagem nos meus 50 anos, não tive a oportunidade de repor, né, o agradecimento para você. Fiz 50 aninhos ali, né, ainda estou bastante jovem ainda, tenho muita vida pela frente. E eu sou da geração de Caleb, quando chega aos 80 anos, falou, estou forte como há 40 anos atrás, né? Meus músculos estão prontos, meu coração, minha mente, meus olhos, ainda quero sonhar, ainda tenho sonhos para realizar, e o que Deus tem pela frente eu quero tudo, amém? Quantos querem que tudo que Deus tem para nós? Então eu vim para dizer que eu vi o nosso futuro e vi que Deus estava lá.
Você consegue enxergar Deus lá no seu futuro? Então nós estamos construindo o nosso hoje, né, exatamente de olho no amanhã. O passado já foi, o presente é uma dádiva, né, é um momento importante. Então eu quero agradecer esse tempo oportuno de estar aqui com vocês. Muito obrigado. O pastor Ivaldo, o pastor Joel são duas pessoas que eu admiro muito, né, e quando nós nos conhecemos, nós estávamos em fases muito parecidas, de transições, de ciclos novos, de perspectivas, de expectativas, de plantios, né? E alguns anos depois, né, nós éramos basicamente uma criança, né, 5 anos, 6 anos de idade, né? Brincadeira. E nós vimos o quanto Deus foi fazendo coisas maiores do que nós imaginávamos. Deus foi nos dando coisas muito maiores do que nós poderíamos pensar. A gente pensava X, Deus pensava XY ao quadrado, ao cubo, porque nosso Deus, Ele nos surpreende. Ele é infinitamente mais capaz de fazer mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, desejamos ou sonhamos, amém? Quantos estão aqui sonhando, desejando, querendo realizar, fazer mais do que já fez, ir mais longe do que já foi, chegar em lugares maiores aonde você já chegou? Quem tem esse desejo? Eu sou um eterno faminto, eu sou faminto. Se tem uma coisa que eu tenho é apetite. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim, eu quero sonhar tudo que Deus tem para mim, quero desejar tudo, não quero viver nem pela metade. Eu não tenho um compromisso com a metade, eu tenho um compromisso com o todo, tenho um compromisso com tudo. Se é para viver, então vamos viver intensamente. Se é para sonhar, vamos sonhar intensamente. Se é para adorar, vamos adorar intensamente. Se vamos aprender, o segredo é aprender intensamente, é viver a vida intensamente, nada de mais ou menos. A gente vai amadurecendo, né, passando do meio-dia para a tarde, e às vezes a gente percebe que perdeu muito tempo vivendo meia boca, meia luz, meia energia, meia fase. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, de forma intensa, maior, né, sonhar mais, desejar mais, querer mais. Pastor, nunca estou satisfeito. Estou satisfeito, tenho alegria, obrigado por tudo que eu tenho, mas tudo que eu tenho pode ser mais também, pode ir mais. Eu agradeço o que eu tenho, mas eu sei que eu posso ir mais, porque a vida é um constante fazer, é um constante aprender. E eu queria deixar uma frase para vocês aqui, que vai bater exatamente no tema, né, que é liderança em crescimento. Gostei do nome, né, como tudo que vocês fazem geralmente é de excelência. Então, liderança em crescimento, não quer dizer liderança que cresce, é em crescimento, é algo que está em constante evolução. E nós podemos perceber isso na natureza, o universo está em constante evolução. Quem gosta de estudar o universo aqui, né, o mundo cósmico e tal, quem gosta de ver um pouquinho de física e tal, você vai perceber que 96% do universo é massa escura. Você não conhece, tem muita coisa que o ser humano não sabe, o cientista não sabe. 4% é tudo aquilo que a gente imagina que tem, sabe que tem, mas ainda desconhece. Nós temos 4%, né, de galáxias, de via-lácteas, de sóis, de luas, de planetas, planetas nascendo, que estão sendo se expandindo agora. Então, a vida é um constante aprendizado. Eu quero deixar aqui uma frase para vocês que é sobre liderança. Então, liderança é um eterno construir, desconstruir e reconstruir. Liderança é isso: construir, desconstruir e reconstruir. Quando você está aqui, ótimo, esse é o processo: construção, desconstrução e reconstrução. Quando você entende esse princípio da liderança, você automaticamente vai sair na frente, porque você não fica apegado a fórmulas. E liderar significa que em algum momento eu vou ter uma fase cíclica de mudança, e é necessário que isso aconteça. Liderança é igual paraquedas, ele sempre é útil quando está aberto. Entendeu? Quando você está fechado, se você estiver no alto e paraquedas fechado, bau. E o paraquedas colocado no canto, ele está pronto, mas não é útil, porque ele não está sendo utilizado. Então, liderança é igual paraquedas. Se você tiver aberto, será útil. Se não tiver aberto, não terá possibilidade de ser útil. Então, é muito importante a primeira coisa que você vai
começar no processo de liderança é: eu estou construindo, será necessário a desconstrução e depois a reconstrução. Esse é um caminho que é sem volta. Jesus, quando ele está ensinando o livro de Mateus, ele deixa um versículo chave para nós. Ele diz: olha, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque um não é compatível com o outro. E a mensagem, a primeira parte que eu quero falar para os irmãos é atualizando o sistema. Nós precisamos fazer uma atualização de sistema rápido e constante, e nós precisamos desse processo de construção, desconstrução e reconstrução. Quem aqui tem um smartphone sabe exatamente que você vai precisar atualizar o sistema do seu smartphone. Se for iPhone, porque quem tem iPhone fala: não tem iPhone, não tem smartphone, tem iPhone. Já viu esse negócio? Qual que é o seu celular? Um iPhone, né? Então, você que tem um iPhone sabe que a plataforma dele é o iOS. Vai chegando uma hora que, se você não trocar de aparelho ou não mudar a formatação, você desfruta do que tinha antes, mas não desfruta do que veio depois. Assim é na liderança. Se nós não estivermos dispostos a atualizar o sistema, fazer uma mudança na configuração e receber o que vem pela frente, nós estaremos com apenas aquilo que ganhamos até aqui. E isso é bom até um certo ponto, ele é bom até um certo momento, porque você precisa ir mais, não vai conseguir. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos é atualizar o sistema. É estar atualizado na configuração do céu, na configuração da nossa vivência, do estilo de vida e daquilo que nós vivemos como sociedade. Nós estamos num mundo muito moderno, atual, completamente veloz, voraz, num mundo que transforma o tempo todo. Você precisa saber, compreender, entender e fazer mudanças, estar pronto para a adaptação. Por que o ser humano está na escala, do topo da escala animal? Por que ele está aí, nesse processo? É porque o ser humano é o único ser animal capaz de estar adaptado em qualquer ambiente. Você foi gerado para ser um ser adaptado para qualquer ambiente. Coloca um urso polar no deserto. O nome dele já fala polar, não vai. Você pode deixar ele lá, mas vai morrer. Coloca um camelo, dentro de uma estrutura polar, na Antártida, por exemplo. Ele vai morrer, porque ele não está adaptado para aquele ambiente. Algumas abelhas que moram na América, elas vão fazer acasalamento na América do Sul, tem que transferir anos e anos, para poder acasalar na América do Sul. Se alguém tentar levar ela para a Europa, ela vai perder o sentido dela e não vai ter a cognição para poder sair e voltar para acasalar. Qual que é o destino dela? Morte, vai morrer no meio do oceano, porque ela não está pronta para adaptar. Eu e você fomos gerados, criados biologicamente, emocionalmente, psiquicamente e espiritualmente para sermos adaptáveis. Você pode se adaptar a qualquer ambiente, mas isso é uma questão de querer, isso é uma questão de você estar aberto, com um sistema aberto para poder receber o que vem para frente. E muitos de nós temos problemas numa liderança, porque nós não estamos querendo nos adaptar. Mas você tem o poder da adaptação. Então, se você coloca o homem num lugar frio, ele vive lá. Se você coloca ele num lugar extremo, num deserto como o do Saara, ele vai viver lá. Se você o coloca dentro de uma caverna, ele vai viver dentro da caverna. Se você coloca ele num lugar cosmopolita, urbano pra caramba, cheio de prédios, ele vai viver ali. Em qualquer ambiente, nós fomos projetados para sermos adaptáveis. Aonde está o nosso problema? Está exatamente na hora que a gente trava. Já viu o sistema do seu celular quando ele trava? Você fala: meu Deus, eu vou trocar de celular hoje, vou tacar isso aí na parede. Porque ele travou, ele não consegue te dar os recursos que você tinha antes. Irmãos, e todos nós fomos gerados com muitos recursos, amém? Você tem muitos recursos, Deus deu muitos recursos a mim, deu muitos recursos a você, só que nós, muitas vezes, travamos o sistema por causa da nossa vontade, é a nossa vontade que está em jogo. E eu costumo dizer que na liderança, a liderança é como aquela ponte que abre, já viu aquelas pontes que abrem, Então vai passar um navio, ela abre de um lado e abre do outro. 50% é vontade, desce aqui. A outra parte da ponte é mentalidade.
Se a sua mentalidade estiver travada por causa da sua vontade, a ponte sempre fica aqui, você nunca consegue atravessar. E aí muita gente quer ir para o outro lado, mas não consegue. Ela ora, mas a coisa não funciona. Ela quer fazer alguma coisa, mas não vai. Ela quer mudar de ciclo, mas não muda. Ela está com a liderança dela enrustida, problemática, cheia de lutas, de batalhas. Ela não consegue sair do lugar. E essa liderança não é só a liderança na casa de Deus, no seu ministério. Às vezes é no seu trabalho, às vezes você como patrão, às vezes você como gerente, às vezes você como alguém que está conduzindo alguma coisa, não consegue sair do lugar, está patinando demais. Por quê? Porque alguma coisa no sistema travou. E em algum momento você falou, bem, não preciso crescer mais, não preciso avançar mais, não preciso produzir mais. O que eu fiz até aqui deu tudo certo. Aí o que acontece? A ponte não desce, a vontade não veio, a mentalidade não aconteceu. E aí a ponte sempre fica inútil. Ela tem que estar produzindo. Então, se você tem 50%, quer dizer, 50% da sua vontade, ela vai acontecer e fazer a ponte começar a funcionar. Então, se você deseja, 50% do caminho já aconteceu. Aí eu quero te perguntar, quantos desejam mais daquilo que Deus tem para oferecer para você nesses dias? Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então, a outra questão é a mentalidade, a maneira como você vai enxergando aquilo que você absorve, aquilo que você começa a reter, o conhecimento que você tem, é quando você para ouvir, quando você para aprender. Então hoje, o mundo moderno, veloz em que nós estamos, nós, a cada 12 meses, dobramos o número de informações. Quer dizer que o mundo moderno não é de quem sabe, preste atenção, o mundo moderno não é de quem sabe, o mundo moderno é de quem aprende. Mantenha-se sempre com a postura do aprendizado. O que eu sei agora pode ser que daqui 12 meses já se tornou obsoleto. Pode ser que aquilo que você falava, sei de tudo, você vai ter que aprender com um menino de 12, 13, 14 anos. Você sabe como é que eu aprendo certas coisas lá na igreja hoje? Perguntando a galera. E aí, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? É como um menino que chegou no pai, o pai falou, meu filho, nós precisamos falar sobre sexo. E o pai falou, e o menino falou, sim pai, o que o senhor precisa saber? Preste atenção, uma criança hoje de 7 anos tem mais informação que o imperador romano, na época de Jesus, uma criança. O mundo mudou, a informação evoluiu. Nós temos muita informação na mão, temos muita bagagem. É claro que isso está dando um bug no HD das pessoas, só que o mundo mudou. Nós precisamos entender que nós precisamos acompanhar e atualizar o sistema. E aí Deus está descendo os lençóis sobre nós e nós estamos dizendo, não queremos. Quem já viu a história de Pedro aqui, quando Deus desce os lençóis para ele? Quem já viu essa história? Está no livro de Atos. Está Pedro, né, todo religioso, sei de tudo, andei com Jesus 3 anos e meio, eu sou o cara... Eu sou o príncipe da igreja, sou o que dá a canetada. Jesus falou comigo, depois que, antes dele viajar, antes dele subir no céu, ele teve um particular comigo, eu sou o cara. E aí, Deus falou assim, eu preciso fazer uma obra, preciso pregar aos gentios. E Pedro estava lá todo religioso, fechado, sem atualizar o sistema. Aí a Bíblia fala que ele, num sonho, numa visão, desce para ele um lençol cheio de quadrúpedes. E aí o judeu não come, né? Carne de quadrúpedes. E aí ele falou, não, Senhor, não como aquilo que é amaldiçoado. Aí Deus fala para ele, que é isso? Eu que consagrei, eu que abençoei. Entra, atualiza o sistema. Não. Já aprendi o que eu tinha que aprender, já fiz o que eu tinha que fazer, está tudo certo. Aí Deus vem e traz o lençol para ele de novo. E ele faz a mesma coisa, usa a mesma palavra, com a mesma mentalidade. Deus está dando oportunidade, desce para ele de novo, até que ele fala, entendi. Quando ele atualiza o sistema, ele fica pronto para ser usado por Deus. Aí ele começa a pregar aos gentios. Muitas vezes, irmãos, Deus está abrindo as portas para você, te dando oportunidades, o lençol descendo na sua frente, Deus falando, sou eu que estou abençoando, mas você está com a atualização travada. O sistema está travado. Por quê? Porque a vontade não foi trabalhada. Não, eu já sei tudo, já tenho tudo. E quando nós temos esse espírito de saber, de não nos darmos com atualização, tem algumas coisas que inflam em nós. O peito de pombo, eu já sei, não preciso saber nada.
E o nariz, ele empina também. Já viu que a gente gosta de empinar o nariz? Não. O que eu sei, aprendi, 1900 e ladão, aquilo era assim, aquilo era assado. Irmão, acabou. Hoje as velocidades são tantas, as informações são tantas, o mundo mudou tanto, que se você não atualizar, não estiver entendendo o que está acontecendo, o mundo que nós vivemos, os Einstein, como diz, né, a forma alemã, que é o espírito da nossa época, como que as pessoas comunicam, onde que elas estão, o que elas estão fazendo. Se nós queremos ser uma igreja relevante, precisamos ter o sistema atualizado. Quem está entendendo, diga amém. Então isso começa na minha vontade, mas a nossa vontade, irmãos, é porque nós somos preguiçosos para aprender coisas novas. Nós temos muita dificuldade, além de termos essa preguiça, a disposição de sair para conhecer coisas novas, para formatar coisas novas, para entender coisas novas. Sabe o que acontece conosco? A gente tem um outro problema de achar que nós sabemos tudo e nós não sabemos nada. Por isso, liderança é um eterno construir, desconstruir e reconstruir. Você precisa se repaginar constantemente. Você precisa estar sendo mentorado constantemente. Você precisa de uma nova informação constantemente. Então, muitas vezes, essa sua tristeza por não sair do lugar, não saber o que está acontecendo, faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali, não dá certo, é porque o sistema está travado. E aí tudo que você já desfrutou foi bênção, foi legal, foi top, virou história, foi postado no Instagram, mas a vida, ela é exatamente aquilo que nós precisamos entender, que o universo ele é evolutivo. O universo está em evolução, ele expande constantemente. Deus criou leis de expansão para gerar recursos, riquezas, transformação, para que nada fosse estático, porque tudo que tem vida está em constante crescimento. Por isso, liderança em crescimento. Eu amei esse tema. Falei, caramba, não tinha coisa melhor para acontecer. Liderança evoluindo, liderança crescendo, liderança expandindo. Homens e mulheres evoluindo em conceitos, em características, em vida, em frutificação, em mudança interna, mudança psicológica, mental, mudança física se for necessário, biológica, mudança familiar, mudança no conceito de liderança. Quando nós estamos vivenciando isso, o Espírito Santo vem e confirma a obra que está sobre nós. Amém, irmãos? Então é entendendo isso, liderança é construir, chegar uma época que você vai construir. Mas o que Salomão fala no capítulo 3 de Eclesiastes? Que há um tempo para todas as coisas. Tem uma época que você vai construir, e é legal que isso aconteça. Vai ser top, olha, tempo de construir, colocar os tijolos, né, a argamassa, a estrutura, montou, está tudo certo, mas vai chegar uma hora que o sábio de Eclesiastes diz? Que é uma hora que você tem que desconstruir, é hora de derrubar, porque aquilo já passou, já foi, já tem prazo de validade, já deu, não fique ali mais, não tente ficar em cima do cavalo que morreu dizendo, vamos, Totó, vamos. Não vai, não adianta, ele já morreu, deu prazo de validade, já foi, já aconteceu. É como estrela que já morreu, só tem brilho, mas não existe mais. Moisés tentou fazer isso, colocou um véu, ficou muito tempo, mas a glória de Deus já não estava mais, ele continuou com o véu mesmo assim. Entendeu? Mas ele não atualizou o sistema. As pessoas já tinham a impressão de que a glória estava lá, mas já não estava mais. Ele precisava voltar ao monte, ele precisava reconectar, ele precisava novamente fazer uma nova configuração. E é isso que vai fazer com que essa comunidade seja uma comunidade que está sempre debaixo da nuvem de Deus. E a nuvem de Deus, ela não é estática, ela vai se movendo, ela vai andando, ela vai achando os lugares aonde Deus quer conduzir esta igreja. Temos que ter as estratégias, mas temos que saber para onde é que a nuvem está nos levando. E isso é um eterno aprendizado de construir, desconstruir e reconstruir. Amém? Então, você que é líder, abra sua mente para entender. Ela precisa estar numa configuração de aprendizado contínuo. Porque o tempo que nós vivemos é muito veloz. Então, nós temos duas gerações que são muito mal compreendidas hoje. É a geração Z e a geração Alfa.
são os de 25 anos para baixo. A geração Z são os jovens hoje de 20, 25 anos, 26, 27. Eles esticam o tempo dentro da casa do pai e da mãe, né? Eles têm uma outra característica, diferente da nossa geração X, da geração Baby Boomers, né? São gerações e características diferentes. A geração Alfa, que é de 10, 12 anos para baixo, eles são geração Alfa porque são a primeira geração que nasce na sociedade sem nenhum conceito analógico. Tudo deles é digital, tecnológico, robótico. Nós estamos na era, irmãos, do metaverso, da inteligência artificial, e tem gente que está na época das cavernas fazendo ainda fogueira com pauzinho, com a mentalidade da era das cavernas, do período paleolítico. Já foi, já deu, já passou. Não, mas em 1930 era muito bom, em 1990 era bom demais. Foi bom. O salmista, aliás, o livro de Provérbios diz: não é bom para o homem ficar dizendo: aqueles tempos antigos eram melhores. Entendeu? Foram bons, aproveitou, deu tudo certo, mas a vida é para frente, é para o futuro que Deus está projetando você, sua família, teu ministério, tua igreja, seu trabalho, sua empresa, seu negócio, seu comércio. Então, como que eu posso desfrutar hoje? Fazendo com que o propósito de Deus na minha vida hoje se cumpra no amanhã. Mas eu preciso estar preparado para o amanhã. O amanhã vai chegar. E se não chegar, meu irmão, então você já está na glória. Você não precisa fazer mais nada. Entendeu? Mas alguém gostaria de ir para a glória ainda hoje? Não, né? Então tem que estar preparado para o amanhã. Prepare para o amanhã. Não é ansioso pelo amanhã, mas com perspectivas, que são coisas diferentes. De expectativa com perspectiva. Expectativa, eu estou esperando que aconteça, mas não tem um plano, não tem um projeto, não tem um caminho, não tem um curso, não tem uma formatação, não sabe nada. Fica apenas lá ansiando, né? Não aconteceu, mas eu estou aqui. Agora, perspectiva é quando eu olho o futuro, sei onde é que eu quero, como que eu quero, do jeito que eu quero. E as coisas como precisam ser feitas. Quem entendeu a diferença entre expectativa e perspectiva? Então, quando você tem perspectiva, você começa a projetar o amanhã. E o seu amanhã é formatado por um roteiro que você foi chamado para gerar em Deus. Então, tudo que você vai fazer na sua liderança precisa estar com aquele coração humilde para aprender. Coração simples, coração pronto. Peraí, é preciso reconstruir isso aqui? Então vamos reconstruir. É preciso desconstruir isso aqui? Então vamos desconstruir. Não precisamos ter compromisso com as vacas sagradas. Já viu que nós, às vezes, ficamos criticando os indianos porque eles sacralizam a vaca? Mas quantas vacas sagradas a gente fica sacralizando na nossa vida? Não, isso aqui eu não mexo, isso aqui não vai, não posso, porque isso aqui não é para mim. Na minha geração não era assim, no meu tempo não era assado. Que tempo? O tempo que você vive é o agora. Existe outro tempo que você não vive, a não ser o agora? Não, mas você tem que estar vivendo o agora, projetando o amanhã. E isso é importante. Como que você faz? Vontade. Primeira coisa que você precisa fazer é 50% do sucesso é vontade. Você está com a sua vontade disponível para se submeter à vontade de Deus? Então Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você se alimenta da vontade de Deus, a primeira coisa que você faz é dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Se precisar reconstruir, reconstrói. Se precisar destruir, destrói. Se precisar construir, constrói. Pois eu sou apenas uma plataforma, um agente da tua presença, da tua glória, da tua vontade e do teu querer. É assim que nós vivemos, é nesse conceito de liderança que está em crescimento. Então, a frase chave para uma liderança é construir, desconstruir e reconstruir. Então não fica aqui preso ao que Deus fez lá atrás. Glória a Deus, foi muito bom. Se precisar, vamos fazer uma mudança, claro, de uma forma inteligente, mas preste atenção, às vezes os lençóis estão descendo à nossa frente e a gente está regando.
E esse lençol é uma porta que se abre para que Deus possa agir. Se Pedro fecha aquela porta, Deus ia fazer, sabe o quê? Deus ia ter que usar outro. Ou Deus ia colocar até Pedro resolver fazer a coisa. E muitas vezes a gente precisa de um pedala Robin na nuca para poder acordar, para poder sair do lugar. Deus precisa falar conosco, dizer, olha, eu estou abençoando, né? Sai desse ambiente seu, né? de envelhecimento espiritual, envelhecimento mental. Irmãos, você não está velho, preste atenção, velho é o diabo. O que você precisa é abrir para aprender. Porque Caleb, com 80 anos, ele disse, olha, eu tenho 80 para vocês, mas na minha cabeça, eu estou aqui com 40 anos de idade, cheio de sonhos, de expectativas. O que precisa fazer? Eu vou lutar lá em cima com os gigantes, e aquela terra que eu queria, que é a terra de Hebron, que é a melhor terra que tinha, na terra que era boa, é a terra que Deus prometeu para mim. Então, se precisar lutar, eu vou lutar. Se precisar fazer, eu vou fazer. Se precisar construir, eu vou construir. Porque eu sei que Deus tem grandes coisas para mim, para minha casa, para minha família. Deus tem um propósito maior para mim, amém? Então, não é que você está velho, é que você fechou a porta da vontade para poder renovar o seu conhecimento, renovar a sua história, renovar suas forças, renovar a sua alma. Mas a Bíblia diz que os que estão cansados renovarão as suas forças no Senhor, subirão com asas como de águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantos aqui querem receber força que vem do céu? Às vezes você está cansado, estou cansado, não aguento mais. Meu irmão, nós, quando estamos desconectados com o propósito de Deus, a gente perde a conexão da força. Sabe por que nós envelhecemos e não amadurecemos? Porque estamos desconectados. Sabe por que a gente fica cansado? Porque a gente desconecta com a vontade de Deus. E aí você não consegue achar o tempo de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, e diz, não, isso não é mais para mim, não quero isso mais. Mas não é porque não é para você, é porque a sua vontade já está estragada, o seu coração está minado, muita frustração, muito problema, muita dor, muita luta. Mas quando você está com a chama acesa, conectado com a glória de Deus, conectado com a vontade de Deus, aberto para receber coisas novas, meu irmão, o cansaço vai embora, a disposição volta, o ânimo reaparece, a alegria renova no sua alma, fontes jorram de você, e você mesmo tendo uma idade cronológica, que as pessoas digam que você está velho, você vira um menino novamente. Estão entendendo isso? Então, uma liderança, ela é útil quando ela está aberta. Eu quero aprender. Precisa ter um coração simples, humilde. Irmãos, Jesus precisava ouvir a pregação de João Batista. A pregação de João Batista, ela era a seguinte: raça de víboras, seus pecadores canalhas, gente ruim, vocês são serpentes. Jesus estava lá fazendo o quê? Ele não precisava daquilo, ele não precisava ouvir aquela pregação, mas ele foi humilde, e a Bíblia diz que ele era simples e humilde de coração, disposto a aprender. João, me batiza. Não, mas eu não posso, não sou digno de desatar tuas sandálias, as sandálias dos teus pés. João, me batiza, coloca a mão na minha cabeça, coloca água na minha cabeça, me mergulha nesse rio aqui. Por quê? Porque ele precisava ter o coração atualizado no sistema de Deus, para que se cumpra as Escrituras. Deus precisa cumprir o propósito dele na sua vida. E aí eu te pergunto, você está disposto a atualizar o seu sistema? Amém? Então, não importa, mas isso não é da minha geração, irmãos. Se você vive nessa geração, é essa geração que Deus colocou você. Sabe qual a geração que não é a sua? Aquela que você já morreu e não pode viver nela mais. É aquela que acabou para você, já não deu mais, você já vai estar na eternidade. Aí já é outro caminho, já é outra escatologia, já é outro processo. Mas eu estou falando que enquanto você estiver aqui, você é como árvore frondosa, junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, que na estação apropriada dá seu fruto, e tudo quanto você fizer, prosperará. Amém? É entendendo isso que uma liderança fica forte. Sabe, fica uma liderança relevante, impactante, sempre nova, né? Já viu aquela liderança que você tem dificuldade de achar o lado dela? O pastor tem que ficar economizando palavras,
ele tem que ficar usando vocabulário mais rebuscado para não ferir, para não tocar, porque os irmãozinhos são muito sensíveis, né? Coração fechado, difíceis de trato. Não, irmãos, quando você tem homens e guerreiros, as coisas são diferentes. Quando você divide os homens dos meninos, quando você divide águas, do outro lado existem homens prontos, com cara de leão, dispostos aí, a levantar a mão e dizer: eu estou aqui, pode contar comigo. Se precisar crescer, eu vou crescer. Se precisar desconstruir, eu vou desconstruir. Se precisar reconstruir, eu vou reconstruir, porque esse é o propósito de Deus. E dentro de uma liderança forte assim, nós dividimos ovelhas de guerreiros. Como que você define liderança? São guerreiros preparados. Se você está aqui, você não é uma ovelha somente. Você agora é um guerreiro, pronto para a batalha. Pastor, qual a diferença entre a ovelha e o guerreiro? Vou te ensinar. Quem aqui já viu o Salmo 23, leu o Salmo 23, orou o Salmo 23, cantou o Salmo 23? Quem aqui? Lá, o Senhor do Salmo 23 está cuidando de uma ovelha, sim ou não? De uma ovelha. Então, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Então, quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida de ovelha. Olha só, ele diz: ele me leva para junto das águas tranquilas. Em algumas versões chama águas de descanso. Por que que o verdadeiro pastor, o pastor experiente, leva a ovelha para águas tranquilas? Você sabia por quê? Vou te explicar. A ovelha é um animal muito dócil. Ela não tem ferramenta de proteção. Ela é baixinha, ela é troncudinha e ela não tem tração nas quatro pernas. Então ela não é veloz. Se aparecer um predador, ela não dá conta de correr na velocidade que foge do predador. E o que acontece? O pastor experiente, quando ela está com sede, ele leva ela para as águas que não tem correntes. Por quê? Porque um equino vai fazer o quê? Ele tem um pescoço longo, ele vai alongar e vai lá, bebe a água, tem tração nas pernas, e ele pode beber em águas correntes. A ovelha não pode, porque a ovelha, ela é felpuda, quer dizer, ela tem muito pelo, né? Ela não tem força nas pernas, ela é troncudinha, ela não tem pescoço para ir lá, para beber. Então, se ela entrar na corrente, se ela for na corrente pesada, quando ela for beber, a primeira coisa que ela vai fazer é não dar conta de escapar de lá. Como ela não tem a visão muito ampla, porque as ovelhas têm a visão curta, por isso ela precisa do pastor ir na frente, porque ela vai ouvindo. Por isso que a ovelha faz o quê? Ela ouve a voz do seu pastor e o conhece. Esse é o meu pastor. Se ele é o meu pastor, então eu posso ir por aqui, porque ele não vai me levar na roubada. Quem está entendendo, diga amém. Ele não vai me levar numa presepada, não vai me jogar num abismo, não vai colocar numa água corrente. Por que ela não pode ir para a água corrente, tem que ir para a água de descanso? Porque essa água de descanso, ela é leve, ela é suave, ela é tranquila. Ele pode levar ela sabe que ele vai levar ela para um lugar que ela não vai morrer. Porque se ela beber numa água que tem muita corrente, quando ela entra, não tem força para sair. Ao não ter força para sair, a água vem e ela é volumosa no pelo, ela fica mais pesada. Mais pesada, o que ela faz? E a ovelha não mergulha. Não tem característica de mergulhador. E nem força para sair de lá. Por isso que o Senhor do Salmo 23 leva a ovelha para onde? Para as águas tranquilas. Assim são os membros, ainda não tem força, não tem velocidade, não tem maturidade, precisa de alguém que direciona, que mostra o caminho, que posiciona, precisa de ouvir o pastor, saber discernir, porque ela ainda é dependente, ela não é autônoma no espírito. E liderança não é independente, liderança é autonomia, gente forte, preparada, tem visão das coisas, musculosa, que sabe enfrentar rios poderosos. Onde está isso? Lá no Velho Testamento fala de homens que estavam no arraial do lado de cá e que eles atravessavam rios em tempos de correntes muito pesadas. Quando haviam as cheias dos rios, esses homens eram preparados para nadar e sair do outro lado. Como diferencia a ovelha de um guerreiro? É que a ovelha não nada em água tranquila, mas o guerreiro só nada em água de enchente. Ele tem preparo para isso. Há um contexto na Bíblia que fala que os homens de Davi, eles estavam do lado de cá, mas eram épocas de enchentes. O que aconteceu? O arraial do outro lado, dos filisteus, dos inimigos, ficaram de boa, dizendo, eles não vão passar por aqui. Eles não são tão ousados a atravessar o rio em época de enchente, só que eles se esqueceram que esses homens eram preparados. E assim, irmãos, tem as enchentes da vida, os rios longos da vida, e você e eu fomos chamados
chamados para estarmos preparados, para irmos do outro lado, saquearmos o terreno do inimigo e voltar para cá, para nossa casa, com os despojos, com os espólios e com as riquezas que Deus colocou nas nossas mãos. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu pergunto, você está preparado para atravessar rios de enchente? Você está fortalecido para isso? Você tem cultura para isso? Tem hábito para isso? Tem disciplina para isso? Eu perguntei no último evento que eu estava agora, só jovens, né? E aí vi a galera lá, tudo animada. Eu falei, quem aqui quer ser um milionário? Eu posso fazer essa pergunta aqui? Quem aqui quer ser um milionário? Quem aqui quer ser um milionário? Ele pode levantar a mão. Imagina ser milionário comprando para Dubai, Flórida, sei aonde é que você quer ir, né? Quem aqui quer ser um milionário? Ok, beleza, 99% das pessoas querem. Agora eu pergunto para você, quem aqui tem mentalidade de milionário? %50% é vontade, os outros 50% é mentalidade. Alguma coisa não está batendo. Está entendendo? Então liderança não é só vontade, liderança é preparo. Você tem que estar preparado, você tem que ter conhecimento, você tem que ter a mentalidade de líder, você tem que se abrir para aprender, para conhecer coisas novas, para dizer, peraí, eu preciso sair desse lugar de água de descanso, porque o duro para o pastor é quando ele tem que tratar o guerreiro como se fosse uma ovelha. Porque é muito difícil, ele quer fazer, não tem jeito, não tem gente para acompanhar, não tem gente com a mesma velocidade, não tem gente com visão alargada, não tem gente preparada, não tem gente capaz de pegar a arma e sacar rápido, não tem gente capaz de, à distância, né, de fuzilar alguém, de conhecimento, de preparo para a guerra. Aí o pastor tem que ficar fazendo tudo, ele tem que limpar, ele tem que fazer, ele tem que acontecer. Se ele sair, a coisa desorganiza. Por quê? Porque a liderança ainda tem mentalidade de ovelha. Você e eu precisamos sair da mentalidade de ovelha e termos a mentalidade de guerreiros, de homens prontos, preparados, armados, bem trabalhados, que sabem quem são em Deus. E quando você entende isso, você entende o que o livro de Coríntios diz, que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus, para desfazer sofismas, mentiras, fortalezas, que se levantam contra os pensamentos de Cristo. Amém, irmãos? Quando eu e você entendemos isso, nós somos guerreiros e não mais apenas ovelhas. E aqui eu não estou falando para ovelhas primeiramente, eu estou falando para homens e mulheres valentes, que Deus chamou para estar na frente da batalha. Tem alguém que faz parte dessa lista aqui? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Então é entendendo isso, meus irmãos, que é muito difícil para a liderança tratar líderes com característica de ovelhas. Então, enquanto você tinha que dar respostas rápidas, tinha que ser mais pronto, quando você tinha que ser mais autônomo no espírito, ter mais conexão com a glória de Deus, conhecer mais a palavra, ter mais ferramentas para fazer a sua liderança crescer, ser alguém disposto a servir com intensidade, não depender de uma frase do pastor, de uma palavra do pastor, de um direcionamento, mas já saber exatamente o que você tem que fazer. O guerreiro, ele sabe o que tem que fazer. Ele apenas precisa de uma palavra de comando. Só me dê uma palavra e eu vou fazer. Eu só preciso que você diga para mim, faça. Esses são os guerreiros preparados. São homens e mulheres que já estão prontos para essa guerra. E é necessário que eu e você saiamos desse espírito de ovelha, né? Desse espírito de coitadinho. E é um líder. Não, vamos crescer, vamos fazer essa igreja crescer, essa igreja ser relevante. Não, irmãos. Pastor, quando é que começa aqui a sessão de evangelismo? Que dia que é? Onde que é? Que hora que é? Sangue no olho, faca no dente. É para atravessar a corrente ali, o rio está cheio. Pastor, estamos preparados, deixa nós mergulhar que nós vamos sair do outro lado. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então, quer dizer, se o ano de vocês aqui é evangelismo, a palavra é saquear o terreno do inimigo. Agora, tem que estar disposto a jejuar, tem que estar disposto a tirar noites de sono, tem que estar disposto a abrir mão de um dia de alimentação, tem que estar disposto a gastar um pouquinho mais de dinheiro, tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto, tem que estar disposto a mudar a sua agenda para que a agenda de Deus seja primeiro lugar na nossa vida.
a gente tem que começar a mudar hábitos, posturas familiares, posturas pessoais, mentalidade, visão da igreja, visão do pastor. Tem que começar a alinhar essas coisas para que tenha frequência. Não é só falar, eu tenho vontade, mas tem mentalidade para isso. Nós precisamos crescer, precisamos avançar. Deus quer fazer uma grande obra, cada vez maior nesta igreja, impactante, movimentar a sociedade aqui neste lugar. Esse lugar aqui ficar pequeno, 2, 3 cultos, 4 cultos, não sei qual é o objetivo dos irmãos, mas alguma coisa Deus quer fazer aqui nesta igreja, para explodir, para crescer, para avançar, para nos tornar melhores, termos famílias mais bem preparadas, nossos filhos mais bem preparados, e a próxima geração desta igreja será melhor do que a que está aqui hoje. Ela será mais apaixonada por Jesus, mais inteligente, mais capaz, mais missionária, mais impulsionada pelo Espírito. Será uma igreja com muitos recursos, com muita riqueza, com muito propósito, com muito dinheiro, com muita força no Espírito para avançar. Quem concorda, diga amém. Eu quero dizer que a geração dos seus filhos será melhor do que a sua. Eu creio nisso. Lá na igreja, todos os dias, quando as crianças vão para a salinha, chamo na frente e digo: a geração de vocês será melhor do que a minha. E oro e declaro para os pais: prepara teu filho. Por quê? Porque o mundo que vem também é muito mais difícil do que o nosso. Por isso a próxima geração precisa ser mais bem formatada. Os próximos líderes precisam ser mais bem preparados. Por quê? Porque a pancada que vem pela frente é muito mais difícil. E eles precisam ter mais força, precisam ter mais conhecimento de Deus, precisam saber quem é o Senhor. A família precisa estar mais bem preparada. O pai e a mãe precisam ter mais conhecimento sobre o que fazer, como direcionar a família. Porque hoje nós estamos com a sociedade perdida, onde a família foi quebrada ao meio, já não há mais sabedoria dentro da casa, o homem e a mulher, às vezes é uma confusão danada, os filhos perdidos no meio do caminho, e os homens que estão nascendo, as próximas gerações estão nascendo, não sabem qual o conceito de vida, de família, e aí isso vem dentro da igreja, uma família toda conturbada, despreparada, mas o Espírito de Deus está trabalhando no nosso meio, nos formatando, nos transformando a nossa família num oásis do Senhor, num jardim regado pela glória de Deus, amém? Então você e eu precisamos estar preparados para fundamentar a próxima geração. Isso é liderança. Então, não adianta você ficar querendo falar com o seu filho, que é da geração Z, geração alfa, com a linguagem da geração baby boomer. Eles não entendem o que você está falando. Você quer ver? Um dia eu falei, escuta, eu estava num orelhão em 1900, eles pensaram que é uma orelha grande, né? Aí eu vi que eu falei, uau, eles não caiu a ficha, né? Ficha? O que é isso? Vocês nunca viram, não? Vocês não sabem o que é ficha? Não, pastor. Aqueles negócio de taito, de joguinho. Não, a gente não sabe o que é. Eu tive que ir na internet mostrar uma foto para eles. É isso aqui. Ah, pastor, legal. Você quer ver a idade que você tem? O que significa uma caneta dentro de uma fita cassete? Se você riu, ah lá, tem gente fazendo assim, ó. Eu estou voltando. Se você riu, é porque você sabe exatamente o que eu falei. Agora, um dia eu falei para minha sobrinha de 7, 8 anos de idade, não, a gente colocava uma caneta dentro de uma fita cassete. Ela entendia o que é caneta, mas ela não sabia o que era fita cassete. Ela falou, uai, Ti, para que é isso? Eu falei, não, para voltar a fita. Ela falou, não tenho a mínima ideia do que seja. Aí eu percebi, eu preciso utilizar uma linguagem que ela entenda. Às vezes a igreja está cheia de lençóis sagrados, e a comunidade esperando a igreja ir até ela. Não, nós somos evangélicos, cheios de religião, e a gente não consegue falar com a comunidade, porque nós temos um dialeto próprio, uma linguagem codificada que eles não entendem. Nós temos que sair do nosso status, e começar a ir e falar a linguagem das pessoas. Deus desceu da sua glória, Paulo fala disso.
para que nós tenhamos o coração que teve Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. E quando ele se esvazia, ele assume a forma de homem, e como homem ele assume a forma de servo. E aí como servo ele morre numa cruz, pelo que Deus o exaltou. Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, amém, irmãos? Mas Deus teve que baixar o nível, Ele teve que vir numa linguagem onde as pessoas podiam entender, e olha que ainda foi difícil. Jesus falando para Nicodemos, cara intelectual, estudado, formatado, poliglota, toda formação teológica, formação acadêmica, formação familiar, judeu, né, de judeus, gente considerada como mestre. E ele falou, estou te falando uma coisa normal, você não entende? Se eu te contar as do céu, você pira o cabeção. Jesus foi o mais simples possível. Ele falava e conectava com as pessoas, mas sabe o que é, irmãos? É porque Jesus sempre tinha o espírito de um coração manso e humilde. O problema, irmãos, é que a gente é muito orgulhoso. Nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, nós somos prepotentes. Todo dia eu tenho que ir lá esvaziar o meu coração do orgulho. Eu leio um livro, eu acho que eu já sou o cara. Entendeu? Eu faço um curso no Instagram, né? Pensa que aí eu acho que eu sou intelectual, eu estou achando que eu sou o Einstein. E eu não sou ninguém. Entendeu? Aí tem uma vida melhor, aí eu acho que eu tenho que morar no Alphaville. Na verdade, mentalidade de Alfavela. Entendeu? Então, eu e você precisamos sair desse contexto, sabe, de não preciso, não sei o quê. Só para encerrar esse tempo, né, para tomar uma água, um rapaz chegou em mim e falou assim, a música da nossa época era melhor, né? Eu falei, qual época? Ué, da nossa época. Eu falei, só se for da sua. Que aquilo lá foi bom, mas a minha época é agora. Mas eu não gosto da música dessa época, então faça melhor. Crie melhor. Faça você diferença. Então, se você não pode mudar o lugar onde você está, aceite. Porque se você não pode ser melhor, pare de criticar. Pega e vai fazer. Construa, edifique, faça. Criticar é muito fácil, mas construir é só para quem tem mentalidade vencedora. Para quem é guerreiro e tem a capacidade de atravessar os rios de enchentes, sair do outro lado, guerrear com os inimigos, tomar os despojos, voltar para casa. Vai chorando, mas volta para casa alegre, trazendo os seus feixes, amém? Quantos querem ver os frutos do seu trabalho, os resultados na sua liderança? Então levante a sua mão. Quero pedir ao Espírito Santo que possa ministrar o seu coração nesta noite.